Hoje, quando eu tava separando o baralho, me veio em mente uma carta. Às vezes eu recebo uns flashes, assim, em relação a algumas cartas do tarô. E hoje, quando eu tava embaralhando meu baralho, me veio essa carta em mente. Quando eu tava separando as cartas de espadas. Porque eu joguei esses dias tarô, então eu misturei todo o deck. Eu embaralhei. Ela caiu do baralho e quando eu tava embaralhando só as cartas do naipe de espadas, caiu também. Então, acredito muito que alguém tá precisando ouvir essa mensagem aqui. E a carta que caiu hoje foi a de 7 de espadas. Essa carta é muito interessante por vários sentidos. Primeiro, olhando para o desenho, porque esse desenho já passa várias mensagens importantes. A gente vê um rapaz que tá saindo como se ele estivesse levando algo que não pertence a ele. Você vê pelo olhar dele... Nossa, não tá focando. Pelo olhar dele, você vê que ele tá com um olhar assim, meio traiçoeiro, sabe? Como se ele estivesse fazendo uma coisa assim pelas costas de alguém que ele não deveria fazer. É um comportamento suspeito, é isso. E ele carrega de uma forma desajeitada 5 espadas e deixa 2 pelo caminho. Como se ele estivesse saindo com pressa, queria ter levado as 7, mas não conseguiu pela forma como ele está carregando e levou as 5 e deixou 2 para trás. E ele está fazendo isso muito rápido porque ele não quer ser pego, então ele está agindo pelas costas de alguém. Está agindo para não ser notado e, portanto, está fazendo algo que não é correto, mas que ele faz porque é algo que com certeza o beneficia totalmente e por beneficiar e por não ser correto, por consequência vai prejudicar alguém. A energia da carta de 7 de espadas é uma energia que chama a atenção para comportamentos suspeitos. E eu vou começar a passar aqui pelos significados. É muito importante a gente olhar para os atos das pessoas. A gente é muito seduzido, convencido e levado pelas palavras. Agora me vem em mente uma premissa da semiótica, que a semiótica é a ciência que estuda o que uma mensagem quer dizer e o que ela faz para dizer o que quer dizer. Quais os recursos que ela usa para dizer o que diz. Quando você estuda semiótica, você analisa todos os elementos de uma mensagem, seja verbal, seja não verbal. Então, estou falando aqui tanto de um texto com palavras, como de uma obra de arte, um filme, uma cena, uma fotografia, qualquer tipo de mensagem. E quando a semiótica, quando você vai começar a estudar semiótica, ela diz assim, que existem 4 objetivos que fazem qualquer pessoa construir uma mensagem. E esse objetivo pode ser tentar, intimidar, provocar... Nossa, tem um quarto que eu não tô lembrando. Intimidar, provocar, tentar... Eu não sei se é manipular os 4 ou se eu tô esquecendo de algum, mas eu vou incluir na descrição ali os 4 elementos da semiótica do vídeo para quem se interessar, e um livro que é muito bom também que fala sobre isso. Esses são os mecanismos de manipulação da semiótica. Então, a gente é muito levado pelas palavras, pelos discursos, que são muito importantes sim, porque as palavras e o que a gente diz fala muito sobre o que a gente pensa e sobre o que a gente traz no nosso coração. Então é um elemento importante para você analisar assim, uma pessoa, uma situação, um fato. Mas mais do que as palavras, é importante você prestar atenção nas atitudes, na ação das pessoas.
Porque, infelizmente, tem pessoas que sabem usar estrategicamente o que diz, sabem usar estrategicamente as palavras e sabem dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, mas que não necessariamente é o que a pessoa acredita, o que quem diz acredita e sente. Então esse é um ponto de atenção que a gente deve levar para a vida. Que eu, por exemplo, assim, quando você é uma pessoa que você age com boas intenções, você não entende a mente e o coração de quem age para manipular mesmo situações, resultados. Então a gente se surpreende negativamente quando descobre que alguém nos manipulou e nos enganou por qualquer motivo. Isso acontece, isso é muito humano, isso faz parte. E o 7 de espadas, ele traz uma atenção para isso. Existem pessoas traiçoeiras, existem pessoas que usam as palavras como jogo para seduzir, para convencer e manipular alguém. E é muito importante a gente ficar atento e cruzar os discursos e a fala de quem quer que seja com as suas atitudes. Porque no momento que a gente vê que a pessoa não age em conformidade com o que diz e prega, ela muito provavelmente não acredita no que fala. Ou fala por outros motivos, que não seja divulgar uma ideia que ela entende por verdade, por um propósito. Eu já falei de propósito aqui em outras cartas. Então, as ações, elas denunciam quem as pessoas são verdadeiramente. E aí, as ações, elas mostram a hipocrisia, o nível de hipocrisia de cada pessoa. Você cobra algo, você diz algo, você defende algo que você não faz, que você não vive. Então, aí está a fragilidade. Então, é importante você olhar para as palavras, mas principalmente para as ações. Então, preste atenção nos atos. Na dúvida, preste atenção nos atos. Que as pessoas... Tem gente que é capaz de fazer muita coisa para conseguir os resultados que pretende, inclusive atrapalhar os nossos resultados. Essa carta chama atenção para isso. E essas duas espadas que estão caídas aqui, elas falam isso. As pessoas que agem em desconformidade ao que dizem acreditar e ao que defendem tanto, deixam evidências no caminho, deixam provas. Então, a verdade uma hora aparece, esse é um ponto. E o outro ponto é que preste atenção nos detalhes, porque essa pessoa não consegue sustentar essa inverdade o tempo todo. Então, em algum momento, você vai identificar indícios, vestígios, indicadores de que a pessoa não é aquilo que ela diz ser. Às vezes você tem uma pessoa que se posiciona como alguém que te quer muito bem, uma pessoa que fala as coisas que você quer ouvir, que tá ali aparentemente te dando um apoio, mas há outras atitudes e às vezes a gente tem o feeling de que você não pode confiar muito naquela pessoa. Então acredite no seu feeling, preste atenção nas evidências que são soltadas, porque em alguns momentos essas pessoas vão escorregar e você vai conseguir ver quem elas são de verdade, porque o personagem não se sustenta toda hora. Uma hora a verdade aparece, isso é fato. Essa carta fala também sobre situações que não ocorrem como que a gente espera. Às vezes a gente tá botando muita expectativa e desejando muito um determinado resultado e esse resultado não acontece de acordo com as nossas expectativas, por vários motivos. Mas nesse caso em específico, da energia do 7 de espadas, fala muito sobre a influência de aspectos externos que agem mesmo, que ocorrem e são provocados para prejudicar o seu resultado final. Então isso pode ser alguém agindo pelas suas costas para contribuir com que aquilo que você deseja tanto não aconteça, por diversos motivos. Infelizmente essa é uma possibilidade, né?
de acontecimento na vida. Se alguém ainda não viveu isso, tem grande probabilidade de experimentar isso algum dia. Pode até nem saber que houve alguém agindo por trás para prejudicar e fazer com que aquele resultado não acontecesse. Mas essa é uma experiência que em algum momento na vida você vai viver. Uma ou mais de uma vez. E aí, essa carta me chama a atenção para uma ideia. Confie em quem é realmente confiável. As pessoas que você tem como suas aliadas, como seus amigos, como pessoas da sua família, inclusive, nas quais você acredita muito, sabe? Você tem como alguém próximo de você. Essas pessoas... Ai, gente, desculpa, tá coçando muito meu nariz. Tá calor e eu tenho rinite. Essas pessoas são realmente confiáveis? Elas querem de fato o seu bem? Elas querem de fato que dê certo? E não quer dizer que essa pessoa queira te prejudicar só porque ela deseja o seu mal, mas às vezes ela não quer que determinado resultado aconteça porque aquilo pode afastar você fisicamente ou afastar da própria pessoa. Então ela pode interferir para você não ir, para você ficar, sabe? São várias as possibilidades. E essa carta também fala sobre situações que dão errado por conta de má sorte. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acredito muito no poder do olho gordo. Quando você fala dos seus planos, você fala das suas vontades e tal. Infelizmente, a inveja é um sentimento igual ao ciúme que a gente não controla. Então, dependendo de quem você tem perto de você, para quem você externaliza os seus planos, os seus objetivos, as suas ambições, isso pode ser um gatilho para despertar inveja em alguém. Isso a gente nunca sabe especificamente por quê, sabe? É muito aquela vibe, aquela energia do se a sua estrela não brilha, não venha apagar a minha, sabe? Tem gente que não consegue conviver com o sucesso do outro, com as habilidades do outro. Porque cada um tem suas habilidades, tem os seus talentos, tem as suas aptidões, tem a sua clareza de visão, sabe? E quanto mais você se concentra no seu autoconhecimento, maior essa clareza de visão sobre onde você quer chegar, sobre o que é importante pra você, sobre o que você não gosta e você quer distante da sua vida. Mas tem gente que não consegue construir esse autoconhecimento, tem N outras dificuldades, sabe? Que eu não vou entrar no mérito aqui, mas tem N outras dificuldades que limitam essa pessoa de conseguir algo que seja importante para ela. Às vezes ela nem sabe o que é importante para ela por não se conhecer. E quando tá em contato com alguém que tem muita clareza de onde quer chegar, que trabalha muito por aquilo, acredita muito que aquilo pode dar certo, etc., esse e outros gatilhos podem levar pessoas a sentirem inveja de você, sabe? A se incomodarem com o seu brilho, com a sua determinação em relação à vida, enfim. E eu acredito muito que esse tipo de energia acaba trazendo impactos negativos para aquilo que você quer conquistar. Então, eu, por exemplo, eu não costumo dividir os meus planos com as pessoas. Até porque eu posso mudar de ideia depois, então também eu não quero causar frustração em alguém que eventualmente crie alguma expectativa com algum plano que eu venha a ter, enfim. Então eu sempre deixo quieto e quando eu consigo executar e o negócio dá certo, aí as pessoas tomam conhecimento, né? As pessoas próximas a mim. Então, essa carta fala sobre má sorte. Fala assim, mantenha em segredo os seus tesouros, sabe? Cuide, guarde e vá trabalhando você consigo mesma, ou então divida só para quem realmente você confia, assim, de olhos fechados, sabe? Você sabe que é um aliado seu que vai estar do seu lado e vai torcer para você sempre. Então preste atenção nisso e avalie se essa pessoa em quem você deposita tal confiança é realmente uma pessoa confiável. Porque às vezes acontece, né, da gente ter um amigo, por exemplo, de longos anos, que a gente tem como amigo, e em algum momento acontece alguma situação que a gente percebe, putz, realmente eu era a melhor amiga dessa pessoa, mas essa pessoa não era meu melhor amigo. Isso acontece, então é um alerta. Então,
a inveja, o olho gordo, a torcida contra, são coisas que existem, isso faz parte do humano. Quando eu falei isso agora deu 15:15 ali no meu cronômetro, então é chamada de atenção, é muito importante. Olhe e avalie com bastante criticidade e desconfiança a energia que as pessoas que você tem por perto depositam em você. Que pode ser até às vezes uma pessoa da sua família mesmo, sabe? Alguém por quem você nutre um amor muito grande, mas a pessoa por suas limitações não devolve esse tipo de sentimento e torcida pra você. Então, vale a pena botar esse pé atrás, dar uma desconfiada, ser mais resguardada e guardar aquilo que é importante pra você. É uma situação também que chama atenção por um furto, que é justamente aquele exemplo de situação quando você se dá conta que sumiu algum objeto e você não sabe se você perdeu, se você emprestou, sumiu, desapareceu. Então pode ser a possibilidade de um furto. E se aquilo for muito importante para você, é válido investigar, para ver se você consegue rastrear, descobrir o que aconteceu e até para acender seu alerta em relação a quem você tem que tomar mais cuidado, né? Por estar exposto a esse risco de ter algo seu subtraído por alguém sem você perceber. Então chama atenção para esse tipo de risco também. E ao mesmo tempo, essa carta fala sobre a importância de você agir diante de algo de errado que acontece com você. Alguma injustiça. Mesmo que seja no sentido de você se proteger. Agir implica fazer algo que você não está fazendo. Então, não significa necessariamente você ir atrás, você investigar, não. Mas é você agir de forma estratégica. Por exemplo, se protegendo. Não se expondo, não supervalorizando aquilo que você adora e ama para não trazer muita luz para aquilo, para não chamar a atenção de outras pessoas e não atrair essas energias de cobiça, de inveja, etc. E ser mais reservado e proteger os seus tesouros, né? Aquilo que é importante para você e principalmente ser discreto em relação aos seus projetos pessoais. Agora, na quarentena, a gente tem vivido duas situações predominantes que eu tenho reparado nas minhas mídias sociais, que são pessoas que estão encontrando meios de se descobrir, de se desenvolver mais seu autoconhecimento, de fazer novos projetos, novas empreitadas, ampliar sua visão em relação à sua própria vida e em relação ao que você pode dar de bom para o mundo, etc. E tem outras pessoas que estão enfrentando desafios financeiros, de saúde, emocionais muito fortes, muito pesados, que fazem com que essas pessoas concentrem suas energias para sobreviver mesmo, um dia de cada vez. Então, é muito importante a gente não cobrar das pessoas proatividade, produção. Esses dias eu vi um vídeo do Emicida falando sobre o ócio recreativo algum programa da GNT. Procurem aí no Google que vale a pena, ele passa assim, uma mensagem muito legal, assim, que ócio criativo quer dizer você vai descansar para você produzir algo. Não, descanse e repouse para você crescer enquanto ser humano, para você se tornar uma pessoa melhor, para você evoluir no seu autoconhecimento. É um momento que a gente precisa cuidar da gente mesmo, sabe? Então, não cobre das pessoas que agora usam a sua energia para se manterem vivas e sãs. Porque a gente está passando por um momento muito difícil. E se você consegue fazer algo além disso, ótimo para você. Mas não acho legal também você ficar cobrando, a gente ficar cobrando dos outros, sabe? Vamos olhar pra gente tentar ser melhor. Então, se você tem um projeto pessoal e você tá com energia pra cultivar aquilo, ótimo, faça na sua, sabe? Não fique usando isso como meio pra provocar alguém ou pra se vangloriar e se colocar acima de outras pessoas. Cada um com as suas batalhas e a gente nunca vai saber o que é estar no lugar do outro, né? Assim como o outro nunca vai saber efetivamente o que é estar na nossa pele. Então, é legal a gente ter empatia nesses momentos. Então, vamos manter a atenção, sabe? Esse treino de proteger aquilo que é valioso pra gente.
qual é a razão de você ficar expondo, ficar falando, dando muita luz para aquilo, sabe? Ao mesmo tempo que você pode buscar uma autoafirmação, uma validação nesse seu exercício, você pode estar escancarando algo que é muito importante para você e atraindo energias ruins em relação a aquilo, sabe? Uma torcida contra, uma inveja. Não porque alguém deseja o seu mal necessariamente, mas pode ser um gatilho ruim para qualquer pessoa. E tem gente que tem alguns comportamentos que, assim, passa a valorizar determinadas coisas só porque é importante para você. Ou deseja muito algo que é seu. Então, se não fosse algo importante para você, de repente a pessoa nem daria atenção para aquilo, sabe? E acontece isso também. Então, por isso também é um reforço para você proteger aquilo que é seu. É uma situação que fala sobre injustiça e fala sobre a importância de você se proteger contra as injustiças. Não só se resguardar com todas as medidas do ponto de vista de um exercício de gestão de risco, mas também para você se proteger. Quando você não expõe, quando as pessoas não sabem dos seus planos, do seu planejamento estratégico, não tem como torcer contra com relação a algo que se desconhece, né? Então fique na sua. Guarde pra você. E divida só com as pessoas que você considera que realmente são de extrema confiança. E fala também sobre você resolver situações de conflito por meios diplomáticos. A gente consegue dizer o que pensa e consegue se posicionar em relação a uma situação ou algo que eventualmente te coloque numa situação difícil com amor, com tranquilidade, sem agressividade, sem investir emoção naquilo que você diz, sem brigar, sem se desgastar, etc. Você consegue resolver posicionando suas ideias, o que você pensa. É possível resolver conflitos desse jeito. E é uma forma de você se proteger também, porque você deixa claro que a questão não é necessariamente pessoal. É uma questão de negócios, é uma questão de trabalho, é uma questão de dividir responsabilidades. Então, a abordagem objetiva dos fatos é sempre um caminho bom, né, com educação e respeito, para você resolver conflitos, e você economiza muita energia quando você faz isso, porque daí você não grita, você não se estressa, você não se aborrece. Então é importante fazer a gestão da energia nesse sentido também. E às vezes, ser discreto é a melhor saída, porque não é muito interessante você se colocar como um alvo, como um ponto de atenção numa situação de conflito. É aquela ideia do prego que se destaca muito, leva a martelada. Então, tente ser... Não tô falando de não se posicionar, mas é se posicionar de uma forma inteligente e estratégica para você não ser gatilho de emoções negativas e de desejos negativos em outras pessoas. Porque tem muita gente por aí que adora brigar, que é um pé só para abrir um conflito, começar uma discussão. Então, não dê essa deixa, porque tem gente que se alimenta disso. Eu, por exemplo, não gosto de brigar, eu detesto. Eu sou muito racional, eu sou muito a favor do diálogo, da negociação. Se você quer abrir para outra possibilidade de interação que envolva agressividade, brigas, etc., eu tô fora. Eu deixo a pessoa falando sozinha, porque pra mim é uma energia que é jogada fora. E enfim, energia e tempo são coisas que você gasta e você não consegue recuperar, né? Então você tem que ser bastante estratégico nisso também. E a mensagem final em suma, seja discreto, guarde seus tesouros e fique atento para as atitudes de quem está do seu lado. São pessoas que realmente vivem em conformidade com as ideias que propagam, com seus discursos, com seus textões? Ou isso é um personagem? Ou isso é um exercício de fazer uma capa, de querer parecer alguém que você não é? Se ligue nas ações. Preste atenção nas palavras, mas se ligue principalmente nas ações. As incoerências são as principais fragilidades. A hipocrisia.
Proteja-se. Fique ligado.